a mais uma live do MP Acadêmico, que vai ocorrer todas as sextas às 20 horas, e é um projeto da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe, que começou presencialmente em 2019, foi de grande sucesso, né? Um projeto que visa aí o contato, uma aproximação com a comunidade acadêmica do Estado de Sergipe, e que basicamente demonstra a importância desse vínculo para a troca de ideias aí com os estudantes do estado inteiro. Quero aproveitar aqui a oportunidade e agradecer aí aos parceiros. Teoricamente nós temos convênio Ministério Público com todas as faculdades de Direito e universidades do estado, mas especificamente eu quero agradecer aqui a FANESE, através do coordenador, o professor Marcel Ramos, pela divulgação na rede social, a professora Mariese, da Estácio, pela divulgação também junto aos alunos de Direito, o professor Marcos Póvoa, pela divulgação lá na 8 de julho, ao professor Robson, que coordena a Pio X de Canidé, pelo apoio também, e finalmente ao professor Vilobaldo, pela divulgação internamente lá na UNIT. Professor Vilobaldo, que é o coordenador lá do curso de Direito da UNIT. Também, sem esquecer, agradecer a FACAR e a FAZER também, que fizeram a divulgação em suas redes sociais. Saudar aí a professora Laura Colares, que está coordenando a pós-graduação lá da FANESE, está nos brindando com sua participação, Walter Silva ali, representando aí os alunos da Pio X. Saudar aí o nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Eduardo Dávila, que tem dado o apoio e a instrumentação para que o Ministério Público aproxime cada vez mais esse contato com a sociedade, e que apoiou muito esse projeto MP Acadêmico. Estamos só aguardando o nosso palestrante de hoje, que é o professor Augusto, Fábio aí representando os alunos da São Luís, minha turma de Direito Civil da São Luís, doutora Gisele, minha querida colega, promotora de Justiça do Ministério Público, muito competente, a Lana aí representando o curso de Pedagogia da São Luís. Muito bem, professora Lana, obrigado pela participação. Dilma também, da minha turma da São Luís. Saudar aqui a minha colega, a doutora Maria Helena, secretária-geral do Ministério Público, e minha amiga querida, extremamente competente. Doutora Cláudia Daniela também, que fez a live de estreia do MP Acadêmico e que todos já estão pedindo um bis, Mal passamos alguns dias da live e o sucesso foi tão grande que já estão pedindo novamente a presença de doutora Cláudia Daniela. Boa noite, professor Augusto, meu colega do Ministério Público. É uma honra muito grande tê-lo aqui. Meu colega, meu amigo, que eu considero e sempre publicizo isso, não é porque é Augusto, que é um dos maiores constitucionalistas do estado de Sergipe, Não bastasse isso, ainda tem outras especialidades em outras áreas, Professor Augusto é doutor em Direito, é professor, é praticante, é um pesquisador atual, sempre publicando pesquisas aí, A última foi Qualis A1, doutor Augusto? Foi, exatamente. Isso aí, Em parceria com outro grande constitucionalista, que é outro grande constitucionalista do Brasil, na verdade, professor Carlos Augusto. E nós somos discípulos dele, E doutor Augusto aí aprofundou mais nessa questão. Doutor Augusto, a gente já fez alguns comentários aqui, Eu quero novamente saudar a todos que estão participando desta live. A gente está com a presença aí muito boa em relação a
basicamente os participantes. Novamente aqui, saudar todos os colegas do Ministério Público presentes, inclusive aí eu identifiquei doutor Eduardo Dávila, doutora Gisele, doutora Luciana, Maria Helena, Carla, Cláudia Daniela, entre outros, né? E que a gente saúda os demais colegas do Ministério Público. Quero saudar também e agradecer aos parceiros que compõem o MP Acadêmico, que são os cursos de Direito do Estado, e como eu já ressaltei no início, né, agradecer aí ao Dr. Milton, ao professor Marcel Ramos, em nome da FANESE, pela divulgação, a professora Alana lá, que fez a divulgação no curso de Pedagogia da Faculdade de São Luís, e sempre está interessada em assuntos jurídicos, ao professor Robson, que coordena o curso da Pio X em Canidé, que divulgou também esse assunto, a professora Mariese, da Estácio também, que deu um apoio a gente, assim como a Facar Fazé e ao professor Marcos Povas, na Faculdade 8 de Julho. Em relação ao NIT, nós tivemos a divulgação maciça pelo próprio professor Augusto, né, e pelo professor Vilobaldo, que é o coordenador do curso de Direito lá da UNIT. Tá? Agradecer a todos. Sem maiores delongas, né, porque nós temos que beber dessa fonte aí muito atualizada, que é o doutor Augusto. Eu passo a palavra, iniciando aqui o debate, para suas considerações iniciais, para saudar os participantes. Depois a gente começa o nosso bate-papo. Perfeito. Uma boa noite a todos. Inicialmente, agradecer ao professor Sandro pelo convite que me foi feito, parabenizá-lo por essa bela iniciativa do MP Acadêmico e nessa nova modalidade em tempos, né, de isolamento social, agora de modo virtual. Tá? E saudar todos os colegas do Ministério Público aqui presentes, ex-alunos e alunos também. Tenho certeza que será um bate-papo muito interessante, onde poderemos conversar sobre Constituição e pandemia, os reflexos, né, do nosso direito constitucional nas situações específicas aí que se apresentam diante dessa crise sanitária. Ok, professor Augusto. Eu quero já começar esse debate partindo do pressuposto que nós estamos falando com estudantes, né? Embora assim, né, como somos sempre estudantes, né? Já dizia lá Sócrates que nós estamos sempre aprendendo. Mas dentro disso, né, e para criar, né, a estrutura científica para mostrar que o debate aqui ele é científico e não político partidário, né? Eu pergunto ao professor, né, o que é conceito de constituição, né? E como se desenvolveu essa ideia de constitucionalismo moderno até chegar hoje. Perfeito. Professor Sandro, veja, falar de Constituição, necessariamente temos que falar do constitucionalismo. O constitucionalismo, ele nasceu ali no final do século, o constitucionalismo moderno, nasceu ali no final do século XVIII, fruto da Revolução Francesa, fruto da Revolução Americana, fortemente influenciado pelo liberalismo, pelo iluminismo, ocasião em que os estados modernos adotaram uma Constituição como um instrumento político de limitação do poder do Estado. Eu digo sempre aos meus alunos que constitucionalismo foi e ainda é, porque o constitucionalismo ainda não se extinguiu, o constitucionalismo é um movimento político, um movimento social e também cultural. Era um movimento que visava romper com um antigo regime até então existente. Ou seja, o constitucionalismo foi um movimento de reação ao Estado absolutista do século XVII e aos Estados despóticos do século XVIII. Esses Estados autoritários, o Estado absolutista, ele é um Estado autoritário, um Estado que interferia arbitrariamente na vida pessoal, social, econômica das pessoas. Se almejava agora o quê? Controlar, domesticar o Leviatã, controlar o Estado. E aí o movimento denominado constitucionalismo surge para limitar o poder do Estado por meio de um tripé, professor Sandro. Vamos todos aqui não esquecer esse tripé. O constitucionalismo visou e visa limitar o poder do Estado por meio de 3 instituições: democracia,
Estado de Direito e direitos do homem. Eu uso esse termo direitos do homem, agora eu estou me referindo ao constitucionalismo liberal lá do final do século XVIII, do início do século XIX, onde a concepção de direitos da pessoa humana era uma concepção eminentemente justnaturalista. Então, direitos do homem. Todos esses institutos consubstanciados em um documento político chamado Constituição. Poderia definir em linhas gerais, e eu tenho certeza que nós vamos trabalhar mais detalhadamente o termo de Constituição, mas em linhas gerais a Constituição é um documento onde se limita o poder do Estado por meio da democracia, do Estado de Direito e dos direitos da pessoa humana. Em linhas gerais, isso. Ok, doutor Augusto. Então é importante essas bases iniciais para a gente não perca de vista, né, o que está acontecendo na atualidade. Que nada foi inventado da noite para o dia ou do dia para a noite. Existe todo um arcabouço científico de evolução de fatos sociais no mundo como um todo para a gente chegar até aqui, né? E uma coisa que confunde muito, né, e que é importante para a gente entender o que é a base constitucional de um país é a diferença entre constituição formal e material. Aí eu queria que o senhor falasse alguma coisa sobre isso. Perfeito. Veja, tradicionalmente, né, como você coloca, tradicionalmente as constituições modernas elas são classificadas em Constituição formal e Constituição material. A Constituição formal, precisamos dizer isso logo de cara, a Constituição formal ela foi sacralizada pelo constitucionalismo liberal que vigorou ali durante o século XIX todo. Então, ela foi sacralizada. E o que isso acarretou? No distanciamento entre Constituição formal e material. Então, a consequência dessa separação entre Constituição formal e material foi a negação de outras fontes do direito constitucional para além do poder constituinte. Ou seja, do ponto de vista formal, se estabelece a Constituição por meio da sua fonte, por meio do poder constituinte. Com o passar do tempo, obviamente, as noções de Constituição formal e material foram retomadas pela teoria do direito. Em especial, ali na primeira metade do século XX, por Hans Kelsen, com o objetivo, o jurista austríaco, ele tinha o objetivo de aclarar sua ideia de hierarquia normativa. Então, a Constituição em sentido formal, e ele resgata isso lá do constitucionalismo liberal, a Constituição em sentido formal, ela se revela como um conjunto de normas que regula, atenção, a vida do Estado, a vida social, mas essas normas instituídas pelo poder constituinte, plasmadas essas normas em um texto solene escrito. Essa é a ideia de Constituição formal. Então, como vocês podem ver, a identificação de Constituição formal não leva em consideração o seu conteúdo, mas a sua fonte. Então, nós poderíamos definir rapidamente Constituição formal como aquele documento escrito, solene, formal, estabelecido pelo poder constituinte e dotada de hierarquia normativa, independentemente do seu conteúdo. No entanto, como eu disse, Kelsen ele resgata a ideia de constituição material para se referir a ela como um conjunto de normas que regulam o processo de criação das leis infraconstitucionais. E aqui é que entra o ponto fulcral. Veja, quando o Kelsen ele trabalha com a noção de norma materialmente constitucional como sendo aquela que regula o processo de criação da lei, ele não está se referindo apenas e tão somente ao rito procedimental, o rito de criação da lei, mas também ao conteúdo que a lei pode ou deve veicular. Mas, olha, como eu coloquei, a visão de Kelsen de Constituição material, ela é apenas e tão somente uma noção procedimental ou instrumental. No entanto, com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve um quê? Ao termo material foi atribuído um sentido substancial, um significado substancial. No sentido de que, atenção, de que compõe a Constituição material todas aquelas normas que vinculem, olha só, assuntos intrinsecamente constitucionais, ou como eu digo aos meus alunos, assuntos com DNA constitucional. Então, aqui, na definição de Constituição material, nós levamos em consideração o conteúdo da norma, e não a sua fonte.
Então, professor Sandro, é possível identificar normas constitucionais fora do texto formal da Constituição, fora daquele documento, ele está aqui em minhas mãos, fora daquele documento solene, escrito e instituído pelo Poder Constituinte, desde que estas normas veiculem assuntos com dignidade constitucional. E aí, meus amigos, e o professor Sandro, em que consistem esses assuntos? Isso que eu vou colocar é bastante importante para a compreensão do conceito contemporâneo de Constituição. E quais são esses assuntos? Como identificar esses assuntos com DNA constitucional? Vejam, o conceito de Constituição, ele não pode ser construído dissociado da ideologia do constitucionalismo. Eu digo sempre aos meus alunos, Constituição e constitucionalismo são inseparáveis. E não é por outro motivo, senhoras e senhores, que Canutilho, importante constitucionalista português, ele diz o seguinte: para ser uma verdadeira Constituição, não basta que ela seja instituída por um poder constituinte. É necessário, é mistério, um conteúdo específico, mas um conteúdo, atenção, que obedeça os valores fundamentais revelados pelo constitucionalismo. Então, meus queridos, a Constituição material, essas normas materiais, elas são constitucionalmente materiais, elas são identificadas em razão do seu conteúdo, levando-se em consideração o ideal do constitucionalismo. E o que é que o constitucionalismo apregoava no seu nascedor e ainda apregoa no século XXI? Controlar o Estado, domesticar o Leviatã por meio da democracia, do Estado de Direito e, atenção, dos direitos da pessoa humana, num linguajar, numa linguagem contemporânea, leia-se direitos fundamentais e direitos humanos. Então, é necessário um conteúdo específico. Isso foi dito por Kelsen, por Loewenstein e pelos constitucionalistas, por Hesse e por todos os constitucionalistas, os grandes constitucionalistas da segunda metade do século XX, e também os novos constitucionalistas do século XXI. Então, a razão de ser da Constituição, eu digo sempre, não é mais, melhor dizendo, a razão de ser da Constituição no século XXI não é apenas limitar o poder político do Estado, não é apenas domesticar o Leviatã. E, sobretudo, acima de tudo, olha só, respeitar, proteger e promover os direitos fundamentais e os direitos humanos. Isso, esse tripé, democracia, Estado de Direito e direitos da pessoa humana, fazem parte do conceito contemporâneo de Constituição. Então, em linhas gerais, eu já defini o que é Constituição formal, é aquele documento instituído pelo Poder Constituinte. Constituição material é o conjunto de normas que regulam a estrutura do Estado, organização dos poderes e direitos da pessoa humana. Isto é Constituição material. Então, a Constituição formal, para eu terminar, a Constituição formal, que esse documento está na minha mão, é apenas uma norma, um instrumento dentro de um pluriverso normativo muito maior. A Constituição hoje, ela já não é mais a única norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro. Ao lado dela, temos outras. Pois não, professor Sandro, passa a palavra. Ok, doutor Augusto. Então, só pegando nesse gancho, né, porque isso é para chegar, basicamente, nas discussões atuais e, de novo, mostrando que as coisas elas não são inventadas, né? É uma história, é uma ciência que avança ao longo do tempo. Dentro desse conceito material de Constituição, a gente acaba indo para o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, né? Para os tratados internacionais de direitos humanos. Então, queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? E sobre essa questão da decisão de 2008 do STF, né? Dando uma interpretação aí a emenda 45.
mas vocês... Sandro, agora sim, voltou. Pois Estão me não. ouvindo? Pois Estão me não. ouvindo? Tô Pronto, sim. porque travou a sua imagem, você perguntava sobre a natureza jurídica dos tratados internacionais, não é isso, de direitos humanos? Isso. Perfeito, pronto. Excelente a sua pergunta. Esse é um tema, para mim, particularmente caro. É um tema que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado e trabalhei também na minha tese de doutorado, tá? Na minha tese de doutorado. Vejam só, eu quero fazer um panorama geral. Nós tínhamos até Tá dizendo aqui que o pessoal travou, mas eu acho que já voltamos, né? Já voltou. Eu tô Voltou, com feedback perfeito. aqui. Tá ótimo. Então vamos lá. Até 1977, o entendimento do Supremo Tribunal Federal era de que todos os tratados internacionais tinham hierarquia constitucional, tinham status de norma constitucional. Em 77, com o julgamento de um recurso extraordinário daqui de Sergipe, 80.004, o Supremo muda o seu entendimento e diz que os tratados internacionais, independentemente de serem ou não de direitos humanos, teriam status de norma ordinária, de lei ordinária, portanto, infraconstitucional. Com o advento da Constituição Federal de 88, nós temos a cláusula de abertura do artigo 5º, parágrafo 2º, que diz o quê? Que os direitos e garantias positivados na Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios adotados por ela, a Constituição, ou em tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja signatário, E aí se instala no cenário jurídico brasileiro uma grande controvérsia sobre a natureza jurídica dos tratados internacionais de direitos humanos. A doutrina defendendo ferrenhamente que se tratava de normas constitucionais. No entanto, em 1995, o Supremo é chamado a analisar a natureza jurídica do Pacto de São José da Costa Rica, da Convenção Americana, e naquela ocasião, o Supremo reiterou a sua velha jurisprudência, dizendo que os tratados internacionais de direitos humanos eram normas infraconstitucionais, com status de lei ordinária. Mas a doutrina não se quedou, continuou criticando esse posicionamento acertadamente, mais tarde eu digo por quê, e o parlamento, para tentar resolver isso, introduz com a emenda constitucional 45 um novo parágrafo ao artigo 5º, que foi o parágrafo 3º, estabelecendo um rito especial de incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos. Diz, em linhas gerais, o parágrafo 3º do artigo 5º, que os tratados internacionais de direitos humanos que forem internalizados mediante dupla discussão em cada casa do Congresso Nacional e aprovada por um quórum de 3/5 seriam equivalentes às emendas da Constituição. Mas olhe, Sandro e meus amigos aqui presentes, essa foi uma visão estritamente formal da norma constitucional. Esquecendo-se aí, neste caso, o legislador constituinte, derivado reformador da Constituição material. Mas a doutrina, digo sempre que isso veio mais atrapalhar do que ajudar, a doutrina continuou a criticar tal posicionamento e o Supremo, mais uma vez, foi chamado a decidir sobre a questão, em 2008, como você colocou, e naquela oportunidade o Supremo disse o seguinte, atenção todos, que os tratados internacionais internalizados, obedecendo-se o rito especial do parágrafo 3º do artigo 5º, são incorporados como norma constitucional no ápice da pirâmide kelseniana. Os outros tratados, ou seja, todos aqueles outros que não foram aprovados ou internalizados segundo o rito do parágrafo 3º, eles tinham status de norma supralegal, ou seja, estavam acima das leis, mas abaixo da Constituição. O Supremo, ele adota uma posição que gera uma incoerência no sistema jurídico brasileiro. E eu digo por quê? Veja, está tudo muito bom, tudo muito bonito, mas quando o Supremo afirma que a existência de tratados internacionais supralegais, o Supremo está dizendo que existem normas, atenção, está dizendo que existem normas constitucionais superiores a esses tratados. E aí, por uma coerência, professor Sandro, quando houver um conflito entre um tratado supralegal e a Constituição, tem que prevalecer o critério hierárquico, tem que prevalecer a Constituição sob pena de se negar a supremacia constitucional. Bom, e qual é a solução para isso? A solução para isso é apenas reconhecer o óbvio.
Os tratados internacionais de direitos humanos, veja, a natureza constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos não pode ser identificada, não pode ser estabelecida unicamente do ponto de vista formal, ou seja, levando-se em consideração o parágrafo 3º do artigo 5º, mas também o seu aspecto material. Tem que ser identificada a natureza a partir dos seus aspectos substanciais, ligados aos valores do constitucionalismo. Professor Sandro, os tratados internacionais de direitos humanos, eles limitam o poder do Estado por meio dos direitos humanos. Ou seja, o constitucionalismo, o DNA do constitucionalismo, está presente nos tratados internacionais de direitos humanos. Queira o Supremo ou não queira o Supremo. Então, a partir do momento que nós defendemos os tratados, a natureza jurídica de todos os tratados internacionais de direitos humanos como norma constitucional, nós trazemos ao sistema jurídico brasileiro uma coerência. Por quê? Porque como eles estão no mesmo nível hierárquico, havendo conflito entre Tratado Internacional de Direitos Humanos e Constituição, nós não vamos aplicar os critérios de solução de antinomia normativa tradicionais, o critério hierárquico, o critério cronológico, o critério da especialidade. Nós vamos usar um critério próprio do direito internacional dos direitos humanos, que é o princípio do pro homine. No conflito entre Tratado Internacional de Direitos Humanos e a Constituição, aplica-se muito, olha, simples, aplica-se a norma mais protetiva ao ser humano. Ah, mas qual é a norma mais protetiva? Olha, vamos usar outro termo, então, ao invés do pro homine, se faz uma ponderação à luz da circunstância do caso concreto, usando a proporcionalidade e a razoabilidade para definir, no caso concreto, qual norma prevalece. Então, eu aqui insisto, reafirmo, todas as normas, todos os tratados internacionais de direitos humanos são normas constitucionais. E aí, para concluir, vocês poderiam me dizer, mas professor Augusto, e o que fazer com o parágrafo 3º do artigo 5º? É fácil. A professora, minha querida amiga, minha orientadora, professora Flávia Piovesan, ela solucionou a questão muito simples. Ora, os tratados aprovados na forma do parágrafo 3º são, concomitantemente, normas formalmente constitucionais e normas materialmente constitucionais. E os outros tratados que não foram aprovados segundo o rito do parágrafo 3º do artigo 5º são normas apenas materialmente constitucionais, mas ambos normas constitucionais, no mesmo nível hierárquico. É isso, professor Sandro. Eu acho que eu tentei aí trazer uma síntese geral. Claro que a reflexão é muito maior do que isso. Como sempre, brilhante à frente do tempo, né? Mas é só para frisar e ressaltar que isso foi bem colocado pelo senhor, né? Até para a questão de concurso, tem muito concurseiro aí assistindo, né? Que hoje o entendimento do STF, criticado pelo senhor de forma correta, né? É que a pirâmide keynesiana no Brasil tem 3 níveis, né? E é exatamente o que o senhor falou, né? Então, lá pelo parágrafo 3º do artigo 5º, nós vamos ter 2 destinos para tratados de direitos humanos. Se aprovado com quórum lá de 3/5 e 2 casas, né, em 2 votações, ele materialmente, formalmente, é a Constituição. Se não aprovado com aquele quórum, para o STF vai para a supralegalidade. E o controle é de convencionalidade. Exatamente. E aí cria, né, uma dimensão intermediária. Uma decisão, né, que isso aí a gente sempre coloca para os alunos, que é estranha. O artigo 5º prevê a possibilidade de prisão do depositário infiel, né, e prevaleceu a supralegal, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Então, na verdade, a conclusão ela está mais adequada que o senhor está colocando, né? Porque o Pacto de São José da Costa Rica é materialmente uma norma que não se submete a critério hierárquico, porque é constitucional. Lembrando que essa apresentação aí de doutor Augusto é um material da pesquisa de doutorado dele, né? E de mestrado também, não é isso, doutor Augusto? Também, exatamente. Então a gente está falando aqui com um dos maiores especialistas no assunto, né? Orientando de Flávia Piovesan, não é ninguém menos do que ela. Então eu quero só aproveitar aqui antes de passar à frente, né, que está muito bom essa troca de informações, na verdade essa aula que o senhor está dando para a gente, saudar aqui os colegas, doutora Eusa Missano, né, que daqui a 2 semanas vai estar nos presenteando aqui nessa live também, com a presença dela. Sexta que vem é doutor Rony Almeida, né, um trator, uma sumidade em saúde lá no Ministério Público. Eu tô falando saúde é porque é onde ele está, né, doutor Augusto? Rony é uma sumidade em qualquer lugar. Assim como a doutora Eusa, né? São os nossos exemplos de o que é ser um promotor, né? É muito bom
é estar junto e poder dizer que somos colegas deles. Então, saudar a doutora Eusa, que está aí presente, a doutora Thelma Freitas, que é colega do Ministério Público do Amapá, o colega Fausto e a colega Ana Paula. Né? Me desculpe aí se eu não vi outros colegas, mas saúdo a todos. Dando prosseguimento, professor Augusto, né? Só uma coisa rápida para fechar esse arcabouço teórico para a nossa discussão atual. Né? A questão da classificação da nossa Constituição quanto à estabilidade. Né? Então, nossa Constituição, aí, ela na classificação global, ela é rígida. Embora o ministro Alexandre, né, tenha dito aí que ela é super rígida. Né? Então, queria que o senhor comentasse sobre essa super rigidez e no que isso vai afetar a nossa discussão na frente, como veremos depois. Então, professor Sandro, as constituições são tradicionalmente classificadas em constituição flexível, semi-rígida, rígida, e o ministro Alexandre Moraes, constitucionalista, grande constitucionalista brasileiro, também traz essa ideia de Constituição super rígida. A Constituição rígida é aquela em que a alteração, o processo de alteração da Constituição é mais rigoroso, é mais dificultoso do que o processo legislativo de criação das leis ordinárias. Porque se fosse igual, estaríamos diante de uma Constituição flexível e, portanto, de uma Constituição sem hierarquia normativa, porque bastaria o legislador, caso estivesse descontente com a Constituição, alterar, por meio de lei, a própria Constituição. A nossa Constituição brasileira é uma Constituição rígida, ela estabelece um processo legislativo rigoroso de alteração formal da Constituição por meio das emendas constitucionais. E o professor Alexandre Moraes trata diz que a nossa Constituição é uma Constituição super rígida. Por quê? Porque teria pontos da Constituição ou normas da Constituição imodificáveis. Professor Sandro, eu tenho só uma crítica a fazer isso. Eu acredito que não existem normas constitucionais imutáveis na nossa Constituição, por uma questão óbvia. Eu abraço uma concepção pragmática de norma jurídica e não semântica. A norma jurídica, para mim, ela não existe em abstrato e muito menos significa em abstrato. Ela é construída no caso concreto. A norma jurídica ela se constrói no caso concreto, como diz Gardner, como diz Dworkin, que é a teoria que eu abraço, a concepção de norma jurídica que eu abraço, que a norma jurídica ela é construída no caso concreto. E é uma questão muito óbvia. Nós podemos ter o mesmo texto normativo, um artigo, uma linha, um inciso, mas se mudar o caso concreto, nós podemos extrair deste texto normas jurídicas totalmente distintas. Eu digo sempre aos meus alunos, e vou trazer isso para os colegas e amigos que estão aqui nos acompanhando, veja, vamos imaginar uma lei ou um texto da Constituição que diga é proibido o uso de biquíni. O que isso significa? Não sei. Claro que nós temos uma pré-compreensão do que o texto quer dizer, porque sabemos o que é biquíni, sabemos o que significa ser proibido. No entanto, a norma e o verdadeiro significado nós encontramos no caso concreto. Se essa regra, se esse texto da Constituição estiver afixado na frente, por exemplo, de um templo, de uma igreja, significa dizer que a pessoa tem que estar vestida, tem que estar com a roupa mais composta, etc. E se estiver afixada na porta ou na entrada de uma praia de nudismo, significa dizer o quê? O contrário, que a pessoa tem que estar nua. E, por outro lado, quando a gente abraça uma ideia semântica de norma, desprovida, por exemplo, desse diálogo com o caso concreto, a gente nega a abertura do sistema jurídico, o diálogo do sistema jurídico com as ciências sociais, com as demais ciências sociais, com o caso concreto. Portanto, eu não acredito em uma Constituição super rígida. Eu não acredito que nós tenhamos, que a nossa Constituição tenha dispositivos imodificáveis. Sempre que a sociedade, o contexto, os valores sociais mudarem, a leitura da Constituição vai mudar. Professor Sandro, a Constituição desde 5 de outubro de 88 fala que a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, bem como suas entidades da administração indireta, devem obedecer ao princípio da moralidade. Até 2008, o Supremo lia o quê? Dizendo que a Constituição não proibia o nepotismo. 2008 para cá, o Supremo muda a sua jurisprudência para dizer que a Constituição proíbe o nepotismo. Houve alteração formal da Constituição? Não, mas houve alteração constitucional. Isso é mutação constitucional. Então, pode não haver uma alteração formal da Constituição, mas sempre poderá haver uma mutação da Constituição, que é a alteração informal dela. Pois não, professor? E aí fica a seguinte questão, né, professor Augusto?
o parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição estabelece lá chamadas cláusulas pétreas. Né? Então, de certa forma, isso teria um engessamento, né? E por isso que ela teria sido considerada superrígida, que é imutável imparcialmente. Né? Então, tendo-se em vista esse fenômeno, né, acolhido pelo STF, de mutação constitucional, de outro lado, né, que é a preocupação agora do pós-positivismo, como se controla o excesso de subjetivismo para que não haja uma ditadura do judiciário, né, já que a Constituição é mutável de acordo com a questão concreta. E aí eu puxo logo um caso concreto para mostrar isso, né? A polêmica decisão recente do STF, em que ela recusou a interpretação escrita, gramatical, semântica, do artigo 7º, inciso 6º, se não me engano, que proíbe lá a redutibilidade de salário sem a participação do sindicato. Então, assim, já que o senhor vai para o caso concreto, né? Eu já fiz a pergunta teórica de um lado e já mostrei o caso concreto. O que o senhor tem a colocar sobre isso? Excelente sua pergunta. Eu sou um crítico hoje, não do ativismo judicial, mas da discricionariedade judicial. E aí eu me utilizo de um conceito de discricionariedade judicial do próprio Dworkin e do Karl Engels, né, no sentido de que estaríamos diante de uma discricionariedade judicial quando o juiz, o julgador, ele coloca a sua posição pessoal na construção do significado do texto. E o professor Lênio, que também é um grande crítico, né, dessa discricionariedade judicial, ele estabelece algumas, vamos dizer assim, algumas balizas, alguns guarda-reios, alguns obstáculos para se evitar a discricionariedade judicial. Eu digo, nesse caso específico, talvez o mais importante de todos vamos dizer assim, desses limites, são os limites legais, os limites semânticos do texto. Veja, eu até brincava com a colega Joelma, nossa colega promotora de justiça, quando eu dizia o seguinte, olha... Só interrompendo, viu? É aniversário hoje de Joelma. Né? Parabéns, nossa querida colega, nossa amiga. Exatamente. Mas eu dizia a ela o seguinte, que o juiz, e assim eu digo promotor, advogado, defensor, delegado, pouco importa, o juiz ele não pode dizer que um abacaxi é banana porque ele gosta de banana ou porque não gosta de abacaxi. Abacaxi é abacaxi, banana é banana. Entendeu? Não temos... Agora, a gente pode, claro, e aí é natural, isso acontece, é dizer que o abacaxi está azedo, está doce. Aí sim, essa divergência de interpretação, ela é possível. No caso específico que você trouxe, eu estou com a Constituição aqui aberta, me permitam a todos, o artigo 6º é muito claro, olha, é garantia do trabalhador a irredutibilidade do salário, vírgula, salvo o disposto em convenção ao acordo coletivo. Portanto, nós temos aqui o quê? Uma expressão semântica muito clara que estabelece balizas à atividade do intérprete. O Supremo não poderia ler onde tem coletivo, não poderia ler individual. Assim, penso que houve uma decisão contrária à Constituição. Contrária à Constituição. Mas, pois não, professor Santos. Pois não. Então, a gente já pegou essas balizas, né, atualizadíssimas, inclusive, em relação a moderno constitucionalismo e a doutrina mundial, né? Eu entraria agora no nosso ponto focal hoje, né? Como que se vê do ponto de vista constitucional de tudo que foi colocado, né, a implementação de medidas restritivas, né, de diversas espécies, inclusive ao direito de ir e vir, em razão da pandemia e da crise sanitária, né? Qual é a opinião do senhor? Excelente. Veja, nós estamos diante de uma crise sanitária mundial. No dia 11 de março desse ano, a Organização Mundial da Saúde declarou, né, a Covid-19 uma pandemia, ou seja, estava espalhado pelo globo terrestre, pelo planeta. É um vírus, o novo coronavírus é um vírus de fácil disseminação, de alta letalidade, não é baixa. Segundo a OMS e as autoridades sanitárias, a taxa de letalidade da Covid-19, desse vírus, na verdade, que é o SARS-CoV-2, gira em torno de 4%. Pra vocês terem ideia, a gripe espanhola
matou mais de 50 milhões de pessoas entre 1918 e 1920. Teve uma taxa de letalidade aproximadamente de 2 a 3%. A gripe comum, a simples gripezinha, a gripe sazonal, ela tem uma taxa de letalidade de 0,1%. 0,01%, perdão, 0,01%. Portanto, a Covid-19 ela é 400 vezes mais letal do que a gripe comum. Bom, a questão que se coloca é o que fazer para combater a pandemia. Duas coisas importantes. Não existe ainda vacina comprovadamente eficaz para impedir a disseminação do vírus e salvar vidas. Não existe ainda medicamento cientificamente comprovado, cientificamente eficaz, comprovada, pelos meios científicos da sua eficácia, de modo que, segundo as autoridades sanitárias, não só a OMS, a única medida a ser adotada para minimizar o impacto da doença, da Covid-19, da epidemia, nos sistemas públicos de saúde e no sistema privado de saúde, é o isolamento social. Mas aqui, professor Sandro, claro, a gente tem que ter muita cautela. O isolamento social é necessário, o Estado ele tem o dever de implementar, de adotar todas as medidas administrativas, legislativas, judiciais, necessárias a garantir o quê? A prevenção da doença ou, se for o caso, um tratamento adequado. Tem que tutelar adequadamente o direito à saúde das pessoas. Só que as medidas de isolamento social, elas são restritivas de direitos fundamentais. Então, toda cautela é necessária. Eu sempre digo aos meus alunos, e para quem eu posso, quando eu explico a questão, é o seguinte: o isolamento social é um único remédio existente até o presente momento, mas como em todo e qualquer remédio, você tem que aplicar na dose certa. Você não pode aplicar numa dose menor do que aquela prescrita pelo médico, porque senão você não vai debelar a doença, mas também se você tomar além daquilo que foi prescrito, isso vai trazer efeitos negativos para a sua saúde. Pode se tornar um veneno. O isolamento social é a mesma coisa. Isolamento social, para que seja legítimo, ou as medidas de isolamento social para que sejam legítimas, já que elas restringem liberdade de locomoção, lazer, as liberdades econômicas, nós temos lojas fechadas, etc., elas precisam ser excepcionais e precisam ser temporárias. Quando eu falo temporária, é temporário suficiente para debelar a crise. Portanto, não se pode determinar o isolamento até o dia 31 de dezembro de 2020. Isso seria uma medida desproporcional e inconstitucional. Então, as medidas que eu estou vendo aqui em Sergipe estão sendo adequadas, proporcionais. A única crítica que eu faço foi a abertura, a flexibilização dessas medidas tomadas em meados de abril, sem a devido diálogo com a sociedade, sem a devida transparência, no sentido de quê? De se dizer à população: olha, nós estamos flexibilizando, mas isso não significa dizer que está tudo bem. Por quê? Porque passou, da forma como foi feito, passou, e eu ouvi isso de vários alunos, várias pessoas que conversam comigo, passou uma falsa sensação de segurança. E o resultado foi, segundo os estudos da Universidade Federal de Sergipe, o descontrole da epidemia em Sergipe. Mas me parece, né, que as coisas estão sendo, vamos dizer assim, entrando de novo no trilho, o trem está voltando ao trilho, e vamos torcer para que em torno aí de mais 30 dias, 45 dias, a gente possa levar uma vida, não digo normal como a de antes, que essa não vai existir mais, mas tentar trazer a maior normalidade possível. Mas, professor Sandro, outra coisa que eu quero colocar, porque quando se discute isolamento social, só se fala na defesa da saúde, da saúde, da saúde. Veja, as medidas de isolamento social trazem também efeitos negativos, produzem efeitos, embora necessárias as medidas de isolamento, produz efeitos negativos para aqueles que sentem na própria pele as medidas, como os empresários, trabalhadores, de modo que é dever também do poder público, aí eu falo a União, Estado de Sergipe, os municípios sergipanos, eles devem ter planos de recuperação social e econômica pós-pandemia, e digo mais, tem também o quê? De fornecer meios econômicos de subsistência para essas pessoas, para as pessoas atingidas pelas medidas de contenção. Só nesse sentido, você me permita, professor Augusto, só Sim. Nesse sentido, né, o Ministério do Exército, através do setor de assuntos estratégicos, chegou a publicar um documento em que ele vai além do que o senhor está colocando, né?
que basicamente não é no pós-pandemia, que os entes federativos eles já têm que vislumbrar neste momento, basicamente, não só a questão do isolamento, da saúde, mas da economia, né? Não é uma coisa ou outra, é uma atividade síncrona. E que para passar do isolamento horizontal, que é esse que nós estamos recebendo, né? Para o isolamento vertical, que é aquele que isola quem está contaminado, nós temos aí que aumentar, né, os testes para que seja possível isso. E, enfim, é uma questão bastante polêmica e que, infelizmente, ela foi politizada, né? Hoje vivemos uma dicotomia e é bem fácil identificar fanatismo em reações exageradas à abertura de diálogo. Só que aí, pegando o gancho do senhor, né, o governo ele editou recentemente, o governo federal, a medida provisória 966 de 2020, em que lá criava, né, aparentemente, normativamente, algumas garantias para os administradores em época de pandemia. E interessante, né, decisão do Supremo, me parece que na data de ontem, basicamente dizendo que os atos de agentes públicos durante a pandemia, né, a MP ela manteve-se, mas tem que observar critérios técnicos e científicos e observar o princípio da precaução. Então, me parece, né, que, embora o STF tenha mantido a norma, ele deixou um recado bem claro, né, sobre isso que a gente está conversando, de se adotar decisões políticas sem que haja um fundamento científico por trás. Né? Tem que se deixar a questão política partidária, tem que se deixar o fanatismo. Né? A gente até nos comentários de uma live, a gente identifica claramente quem é um fanático. Né? O fanático, seja de qualquer posicionamento, ele não aceita qualquer ideia contrária a ele. Né? Então ele fica bem claro, né? Que todo mundo já está percebendo quem são os fanáticos. Então eu pergunto, né? Foi o STF, né? Por maioria, mas foi unanimidade, porque essa maioria foi a mais flexível. Os que foram vencidos queriam mais rigor ainda nisso. Então, o que significa uma decisão política do gestor ter que ser apoiada em critérios técnicos e científicos e na precaução sob pena de caracterizar aí um erro grosseiro, né? E a responsabilização, sim, civil, administrativa e penal. Perfeito. Professor Sandro, o ponto interessante dessa decisão do Supremo Tribunal Federal parece, o deslocamento do princípio da precaução, tão estudado, falado, Vossa Excelência é uma referência na área ambiental, ela sai do direito ecológico e vai para o direito constitucional, para todas as áreas, na verdade, do direito. Então, isso é bastante interessante. E agora, mais especificamente, o princípio da precaução no direito administrativo sancionador. No direito administrativo sancionador. Veja, professor Sandro, todas as medidas, nós estamos diante de uma doença nova que está sendo objeto de estudos por vários cientistas no mundo todo, de modo que as autoridades, todas elas, dos diversos níveis de governo, precisam ter a responsabilidade política de adotar as medidas com base em evidências científicas. Isso não sou eu que digo, isso quem diz? Organização Mundial da Saúde, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as autoridades sanitárias. Eu não posso, eu como professor de Direito Constitucional, eu não tenho a mínima capacidade técnica para dizer se tal medicamento ou tal medida é ou não adequada para combater a pandemia. Eu posso fazer análise da constitucionalidade dela, é diferente. Então, as medidas a serem tomadas, seja para endurecer, como lockdown, seja para flexibilizar, devem ser tomadas, atenção, com base em evidências científicas. Não no que eu penso, não no que eu acho e não no que eu quero. É com base em evidências científicas. E o Supremo foi muito feliz, já disse que caracteriza erro grosseiro, medidas tomadas sem base em evidências científicas. E aqui, professor Sandro, eu quero fazer um link desse tema com outro importante. É necessário, acima de tudo, transparência. O povo, a população aracajuana, sergipana, enfim, brasileira, precisa
saber com exatidão, com clareza, o que se passa sobre a Covid-19. A desinformação é um risco para a saúde, para a vida e integridade física das pessoas. Nós precisamos, como membros da sociedade, precisamos ter acesso às informações de saúde pública relacionadas à Covid-19. Precisamos de transparência. Precisamos que as autoridades venham a público e digam, olha, nós vamos ter que ficar em casa, porque nos próximos 15 dias a situação vai piorar. Olha, nós vamos começar uma flexibilização porque a situação está ficando controlada. Nós precisamos ter segurança. Se a gente pode botar ou não o dedo do pé na porta de casa, na porta da rua. Entendeu? É isso que eu venho sempre dizendo, uma crítica que eu faço. Não estou dizendo que não há transparência, tem que ter mais transparência. Mais transparência. O povo precisa estar sempre ouvindo das autoridades, principalmente públicas sanitárias, aquilo que se passa, aquela realidade que se encontra hoje, para que nós possamos, de modo esclarecido, tomar decisões, para que nós possamos, de modo informado e esclarecido, participar do debate público. Porque eu só terei condições reais de fazer uma crítica, eu enquanto cidadão, vocês enquanto cidadãos, só teremos condições de fazer críticas sobre medidas adotadas ou deixadas, que não foram adotadas, se a gente tiver o quê? O acesso à informação. Se a gente tiver o esclarecimento adequado sobre aquilo que se passa. Era isso, professor Sandro. Estou à sua disposição. Muito bem. Teríamos outras questões aqui para conversar, né? Eu acho que a gente ficaria aqui batendo papo o tempo todo, né? Lembra do doutorado que a gente começou a fazer na Universidade de Buenos Aires? A gente passava o dia todo estudando e ficava trocando ideias, né, sobre questões teóricas. Né? Sempre uma honra estar do seu lado. Né? Eu considero você um dos gênios do Ministério Público, colegas muito atuantes, né? Sempre um admirador seu. Quero aqui agradecer, né, por sua presença, por nos brindar com esses conhecimentos. Perceba que não é uma aula de constitucional convencional, né? É uma aula de constitucional, basicamente, mostrando aí os caminhos que virão e não os que estão apresentados. E aqui foi uma discussão sobre pandemia técnica, né? Palavra que as pessoas não estão entendendo muito, né? Então, assim, em relação a crenças, a fé, isso aí é discussão, a gente respeita, é discussão de outra seara, né? Em relação ao que interessa à coletividade, ao Estado, à nação, a toda a população, isso aí é responsabilidade. Tem que ter decisão técnica e fundamentada. Então, eu quero agradecer imensamente ao professor Augusto por nos brindar aí com seus conhecimentos. Quero agradecer a todos que estiveram até esse momento assistindo essa live, que teve uma frequência muito boa também, né? Os colegas que ficaram até o final aí, e dizer que nós, né, só teremos live shows, né? As próximas aí já estão definidas, com sexta-feira às 20 horas sempre. Primeiro com o Dr. Rony Almeida, falando da questão da saúde, né? Muito importante. Dr. Rony é um sujeito extremamente imparcial e trabalhador e preocupado com a coletividade. E também, posteriormente, na sexta seguinte, doutora Eusa. Estou vendo aqui nossa colega doutora Luciana Duarte, que depois também vai nos brindar aí com a participação, certo? Saudar a todos que participaram, alunos, representantes das faculdades, né? Novamente, eu quero saudar aí aos parceiros das faculdades que deram apoio a essa live, né? Citando aqui as instituições que efetivamente deram esse apoio, foi basicamente a FANESE, a FACAR, FAZER, a Faculdade 8 de Julho, a UNIT, através do professor Augusto e do professor Vilobaldo, né? Não tivemos um feedback da coordenação propriamente dita, mas temos muitos alunos da UNIT aqui. Queremos saudar também a Pio Décimo de Canidé, que nos deu um feedback, um apoio, certo? E a Faculdade São Luís, o pessoal, né, da coordenação de pedagogia, aí, através da professora Alana. Né? Obviamente, saudar todos os alunos, né, de todas as faculdades que participaram dessa live, dos bacharéis, dos advogados, dos promotores, dos juízes, dos defensores públicos, todos esses colegas.
estas lives elas estão programadas para ser um assunto de utilidade pública, uma complementação teórica e uma revisão de conteúdo para todos nós, né? Então, agradecemos a todos, uma boa noite.